Senhoras e senhores, eu sou caminhoneiro há 44 anos e eu queria contar uma história para que, entre tantas histórias, né, quero contar uma. Foi a primeira viagem que eu fiz oficialmente fora aqui da região nossa aqui de São Paulo, Minas Gerais. Eu só andava por aqui quando eu comecei a trabalhar com caminhão em 1978 e essa história me marcou muito e eu queria contar elas para vocês. Meu nome é Luiz Roberto da Silva Germano, mais conhecido como Germano. Esse Germano eu adquiri através lá da Martins, que meu nome era muito grande e eles resolveram diminuir, colocar só o final Germano. Então sou mais conhecido como Germano. Como eu falei, a minha primeira viagem que eu fiz fora do Sudeste aqui foi uma viagem que ficou na história. Na época, eu trabalhava para o Walter Gama Terra, ex-prefeito de Ituverava, o Sossego, ele dele é Sossego. E o Sossego tinha uns caminhão, tinha um 1113 que eu trabalhei, tinha um 2013 que eu trabalhava, e tinha um Fordão também com o Benedito, o Bené, trabalhou também. E certa vez eu lá em São Paulo carreguei uma viagem lá do Alô Brasil para Imperatriz, Maranhão. Carreguei Alô Brasil, o atacado Alô Brasil tinha um depósito na Imperatriz, ficava ali atrás, na beira da rodovia, atrás da Mercedes. E nós pegamos essa viagem de São Paulo para lá, eu e mais uns amigos. Um deles é o Burrão lá de Ituverava, o Marciano, o saudoso Marciano, e o Tonico Contígio, e eu. E nós carregamos essa carga lá para a Imperatriz e demos linha na pipa. Minha primeira viagem que eu fiz, como eu disse, fora aqui da nossa região. E bora. Descarregamos lá a Imperatriz e fomos lá para o posto Santa Teresa. Santa Teresa, na beira da rodovia ali. E ficamos lá, rapaz, quase uma semana sem carga para voltar. Tinha muita carga, mas a gente tava com um caminhão truque, né? Se não me engano, o Contijão, não, nesse dia o Contijão não tava o Tunico. Tava o Tunico, não tava o Contijão. O Contijão tinha um 141, acho, uma carreta 141, Scania 141. Mas eu acho que nesse dia ele não tava, não tava, realmente, tava só nós quatro mesmo. E aí apareceu uma carga lá, uma carga lá em Balsas para carregar de arroz para Uberlândia. Uberlândia. O valor era bom naquela época, né? Tinha muita carga e pouco caminhão, totalmente diferente de hoje. E nós dirigimos lá para Balsas para carregar esse caminhão. E chegamos lá em Balsas, no Maranhão, atravessamos lá a Filadélfia com a Carolina, né, na balsa, e fomos lá para a balsa carregar esse caminhão. Chegamos lá em Balsa, lá e tal, enrolamos, fomos nadar num rio lá, numa água clarinha, que eu me lembro, um banho que tinha lá, ficamos lá, acho que um dia ou dois lá para carregar esses caminhões tudo de arroz para Uberlândia. E eu, se eu não me engano, cara, eu coloquei, acho que foi 18 ou 19 toneladas no 2013 de arroz para Uberlândia. Tunico tinha um caminhão que atrás dele estava escrito sanfoneiro, o caminhão andava pra caramba, o caminhão era um 839, rapaz, meu caminhão Tonico andava pra caramba. E aí, o Marciano carregou, o Burrão também carregou, e nós vem vindo,
saímos lá de Balsas, com o bolso cheio, pegamos quase 90% do adiantamento para receber o resto aqui em Uberlândia. E a gente vem vindo, rapaz, e isso foi mais ou menos que no sábado. Nós chegamos lá na quinta, carregamos na sexta de tarde, ficamos no banho lá e no sábado de manhã a gente vem vindo. E vem vindo. Aí chegamos em Carolina. E paramos lá em Carolina para dormir. No outro dia de manhã, a gente atravessamos a balsa para Filadélfia, sentido Araguaína. E naquela noite, rapaz, deu uma chuva tão forte. E a gente vem vindo. Determinado local ali, depois de Filadélfia, ali, a gente atravessou a balsa e tal. Acho que uns 30 quilômetros, mais ou menos ali. Rapaz, a chuva, já tinha chovido antes, né? E tinha uma ponte ali. E a água estava passando por cima da ponte. E nós ficamos ilhados do lado de cá e o pessoal do lado de cá. E aí ninguém tinha coragem de passar em cima da ponte. Tá, a água estava passando por cima da ponte. Dava para ver as toras que é a tora naquela época, a tora, né? De tábua, né? Você passava em cima. E ali ninguém queria passar, e o tempo foi passando, deu 10 horas da manhã, deu meio-dia e tal. E aí, rapaz, mas alguém tem que passar aí, como é que faz? Aí, nós pegamos, rapaz, acho que dá para passar, a água estava correndo por cima das tábuas, né? Pouco, falei, acho que dá para passar. Rapaz, e aí nós disputamos no para o ímpar, quem vai primeiro? E adivinha? Foi para mim. Eu fui o primeiro. Aí meti o 23, acho que quase 20 toneladas de arroz e comecei indo. Rapaz, quando eu tava bem no meio, assim, da ponte, a ponte acho que tinha, sei lá, uns 100, 200 metros por aí, que tinha alagado tudo, né? Eu tava indo, e uma das tábuas, a tábua que eu tava passando, a tora que tinha no meio, né? Ali, eu tava passando, e ela pendeu, ela baixou, certo? Lá embaixo, no fundo, o que aconteceu? Tanta água e, né, devido à enchente, deve ter causado alguma coisa lá embaixo, no pilar lá embaixo, e cedeu. Cedeu, o caminhão virou de lado assim, ficou torto e devagarinho eu parei, e devagarinho ele virou, porque a carga estava meio alta, com 20 toneladas de arroz. E eu caí dentro d'água. Virou dentro da água e o caminhão, do jeito que estava bem fundo, virou e pro fundo. Rapaz, eu ali, né, eu peguei apavorado ali, saí pela janela do caminhão, saí nadando, até chegar na beira do rio, e o caminhão ficou lá, não aparecia nada, a água zerou, não aparecia. Rapaz do céu, meu Deus do céu, que sufoco, rapaz. E ficamos lá, aí acabou, né? Aí acabou. Como é que tira aquele caminhão? A gente ficou lá, eu voltei pra beira lá, onde é que tava o pessoal lá, e os caras tudo, nossa, Germano, como é que nós faz agora? Eu falei, não sei. Não sei como é que a gente vai fazer, cara, não sei. E nesse meio tempo, ficamos lá na segunda-feira. Na terça-feira a água começou a baixar. Começou a aparecer a roda do caminhão da frente, do meu lado, do Mercedão. Começou a aparecer, a água foi baixando. E aí, na quarta-feira baixou mais, apareceu já quase a lateral do caminhão virada assim, de lado. E aí eu fui lá pegar uma carona, e os colegas meus de lá. Que falou, não, vou ficar com você aqui, até resolver isso aqui. Não me abandonaram, não.
E aí eu fui lá em Filadélfia, pedi se tinha uma máquina para puxar meu caminhão, não tinha. Aí fui em Carolina, do outro lado, a prefeitura de Carolina arrumou uma pá carregadeira e mandou lá para puxar o caminhão. E aí, no outro dia depois, tal, e aí mandou lá, puxou. Cara, e na hora que foi tirar esse caminhão, teve que cortar as cordas do arroz, né? E o arroz ficou dentro d'água. Metade, só a carga inteira ficou dentro d'água, entendeu? No meio daquele barro, aquela coisa. E aí rapaz, o carregador foi lá, né? Encheu a bocona de terra assim, e amarrou o cabo lá e veio, cabo longo, foi lá, puxou o caminhão. Rapaz, empenou o chassi do caminhão, quebrou lateral, tudo, e puxou para a beirada. E aí, óleo diesel, né? Cheio de água, os tanques tudo cheio de água, motor cheio de água, cabine, minhas coisas, minha roupa, meus tem ferrou tudo. E aí teve que, depois no outro dia, arrumar um guincho, levar esse caminhão lá para Carolina, para poder abrir o motor, para tirar a água. Cara, eu fiquei lá mais ou menos uns 20 dias nessa peleja aí. Aí o pessoal veio embora. E eu fiquei lá, porque ia mexer no motor, já tinha saído, né? E aí eles arrumaram a ponte lá e tal. E nesse meio tempo arrumaram a ponte, que cedeu, né? Ele não caiu tudo, mas ele cedeu e como eu estava pesado carregado, o caminhão virou. E aí fiquei lá e desmontou esse motor, abriu lá, tirou o cabeçote, cheio de água, e montou de novo e tal. E eu, nesse meio tempo, naquele tempo não tinha celular, e mau apavoramento, a minha mãe aqui tuverava e preocupada comigo, que eu não tinha telefone para ligar, uma dificuldade. Isso foi em 1984, 84, 82, 83 para 84, uma coisa assim. E aí, minha mãe aqui, rapaz, e tinha uma vizinha nossa lá, que falava pra mãe que eu tinha morrido na estrada, e minha mãe apavorada, chorando, eu não dava notícia, onde que eu tava lá, não conseguia ligar, que tempo era como é que fala, de ficha, rapaz, aquilo é uma dificuldade, não é igual hoje, né? E, rapaz, eu vou te falar pra você, eu consegui chegar em casa aqui em Uberlândia, aqui em Ituverava, um mês depois, mais de mês, fiquei fora. Vim com esse caminhão depois que arrumou o motor, caminhão tudo torto. Rapaz, o caminhão torto, a carroceria, a roda para um lado, o caminhão desse jeito, andava torto assim na Belém, Brasília. E eu vim, quando eu cheguei em casa, e aí não sei o que o Sossego arrumou, porque eu tinha recebido 90% do frete já. Não sei que perdeu a carga, o dinheiro estava no bolso, tive que pagar lá para arrumar o caminhão, para abrir o motor, tudo. Não sei o que o Sossego resolveu com a empresa lá que tinha me carregado nós. Sei que cheguei em casa, minha mãe estava muito chorou, todo mundo preocupado, minha avó, e disse que tinha visto falar na televisão, no Jornal Nacional daquela época, que tinha havido um acidente por lá que tempo não era Tocantins, era Goiás ainda, do Goiás, que tinha um punhado de caminhão tinha batido, os caminhões de Tuverava, não sei o quê, aquele falatório que eu tinha morrido, meu Deus, foi uma história e tanto. E eu nunca tinha passado por isso, porque eu estava recentemente, né, assim, tá viajando com um caminhão, aqui tão longe assim, e essa é uma história que aconteceu comigo, de caminhão tombar, né, e perder a carga e dá tanto trabalho, ficar um mês lá sem comunicação, até chegar em casa, até aquela data, né, e então tenho muita recordação disso. Foi um momento difícil que eu passei na minha vida como caminhoneiro nesse tempo todo, como eu falei, de 44 anos de caminhão, que me marcou pra caramba essa história. E recentemente, até uns tempos atrás, eu passei no local lá, aí não achei tão perigoso assim como era naquela época. Eu não sei explicar o porquê que aconteceu aquilo. Então essa aí é uma das minhas histórias que eu tenho para contar. Valeu, pessoal. Abraço, obrigado.